E aí, pessoal que assiste o meu canal, chegamos no livro de Judas, penúltimo livro da Bíblia. Judas foi escrito ali por volta do ano 67 ou 80 depois de Cristo, e escrito pelo irmão de Jesus. Jesus teve alguns irmãos, Tiago e outros, filhos de Maria e de José. E esse Judas, ele se torna cristão, né? Provavelmente ali após a ressurreição de Jesus. E os irmãos de Jesus se tornam líderes da igreja. E Judas era um desses líderes. E Judas, pela escrita, a gente já pode reparar muito tranquilamente que Judas ele conhecia muito as escrituras do Antigo Testamento, ele tinha tudo muito fresco. Ao mesmo tempo, ele caminhava com os discípulos, então, a base da igreja, ele tinha essa autoridade, né, para trazer ensinos que se tornaram a base, o pilar da igreja. E ele tinha muito conhecimento também da tradição e das histórias judaicas, como livros não canônicos, que, por exemplo, é o livro de Enoque. Ele usa algumas citações aqui, algumas. Na realidade, conforme você lê, você percebe que ele tem conhecimento do livro de Enoque e ele traz algumas coisas. Existiram livros que a gente chama de apócrifos, né? Que não tem aquele valor de uma palavra inspirada por Deus para ser Bíblia, né? Palavra inspirada por Deus, mas tem seu valor histórico, né? São livros que contam alguma coisa ali e, querendo ou não, tem seu valor histórico e tal, então ele aproveita disso também e, é claro, inspirado por Deus. E esse livro é super pequeno, é um capítulo só de 25 versículos, mas extremamente poderoso, acredite. É um livro muito poderoso, porque ele está rebatendo ali ensinos falsos, né? Então, do versículo 1 ao versículo 4, ele vai fazer assim uma incumbência de abertura. Primeiro, ele vai falar que ele está escrevendo para lutar pela verdadeira fé. Ele queria escrever sobre a salvação, como ele mesmo fala sobre isso. Era o tema que talvez estava ali na cabeça dele, que ele queria falar. Mas pela urgência do que estava acontecendo, ele muda o tema e ele vai falar sobre a luta pela fé. E por que isso? Porque ele está rebatendo os falsos mestres, os mestres corruptos que estavam adentrando as igrejas. Então, veja, nesse período existiam igrejas espalhadas ali por Jerusalém, Israel, Ásia Menor, indo até Roma, tinha igrejas. E aí ele fala, ele escreve para essas igrejas porque tinha começado ali muito os falsos mestres. Lembra, Paulo já rebateu esses falsos mestres que a gente já viu. Timóteo teve essa incumbência. Pedro teve essa incumbência. Os líderes da igreja, eles tinham que lutar contra esses falsos mestres que traziam falsos ensinamentos. Então, ele faz essa apresentação aí do versículo 1 ao versículo 4. Do versículo 5 até o versículo 19, ele vai trazer algumas acusações contra esses líderes corruptos. E a maneira que ele escreve é belíssima, né? Como eu falei para você. Na mente dele tem o Antigo Testamento. Na mente dele tem livros que são apócrifos, mas são históricos. Na mente dele tem também a realidade do que ele estava vivendo naquele momento. E aí ele vai trazer e vai mostrar que esses líderes, eles eram rebeldes e eles eram imorais. E para isso ele usa 3 exemplos de rebelião. O primeiro exemplo, ele vai falar sobre o Antigo Testamento, a rebelião de Israel contra Deus, e Deus traz justiça contra a rebelião. Então Deus se levanta contra a rebelião, né? Depois ele vai usar o exemplo dos anjos caídos que se rebelaram contra Deus, saindo das suas habitações celestiais. Eles agora estão presos em trevas, esperando o julgamento, anjos terríveis mesmo. E a terceira rebelião que ele mostra é a rebelião de Sodoma e Gomorra, que foram rebeldes contra Deus, se entregando à imoralidade e receberam um castigo, um juízo de Deus. E esses falsos mestres viviam dessa forma. A maneira de viver desses falsos mestres era vergonhosa, era imoral. E aqui Judas está revelando quem são esses líderes.
É tipo assim, gente, olha para a vida deles, não tem verdade neles, não tem Deus neles. Por quê? A vida deles mostra uma rebelião contra Deus. A vida deles mostra imoralidade. Irmãos, pelo fruto a gente conhece que árvore é essa. Se é uma árvore genuína junto com Cristo ou se é uma rebelde. No caso aqui era rebelde, né? E aí esses líderes têm 3 problemas que ele aponta. Eles eram rebeldes contra a autoridade de Deus. Eles rejeitavam os mensageiros de Deus. Então se levantavam contra a igreja e contra líderes. E eles viviam em imoralidade sexual. Do versículo 11 ao versículo 13, ele vai continuar usando exemplos. E ele agora vai usar 3 exemplos do Antigo Testamento de pessoas que eram corruptas e que corromperam outros, porque os líderes, os falsos líderes, eram dessa forma. Eles eram corruptos e corrompiam a outros. Gente, como esse livro é fantástico. Eu tô tentando falar rápido para não ficar longo, mas é fantástico porque é extremamente atual. A gente continua lutando contra pessoas rebeldes e continuamos aí dessa mesma forma. E aí ele traz esses líderes contrários a Deus e que corrompiam outros. E aí ele vai usar 3 exemplos. Primeiro, Caim. Caim era um rebelde, matou o seu irmão. Depois construiu uma cidade e nessa cidade tinha corrupção. Porque as pessoas seguiram o exemplo dele. Segundo exemplo, Balaão. Balaão tentou destruir a nação de Israel, trazendo profecias contrárias, não conseguiu, foi impedido, mas depois ele trouxe a idolatria para dentro de Israel. Então os líderes são dessa forma, esses falsos líderes. Se eles não conseguem destruir de fora para dentro, eles tentam destruir de dentro para fora, levando idolatria para dentro da igreja. E eles se tornando figuras idólatras. Veja na nossa cultura quantos líderes religiosos se tornaram figuras de auto-idolatria. Pessoas os adoram e eles querem isso. Cuidado. Isso aí é sinônimo de Balaão. Terceiro, Corá, o levita que se levantou contra em rebelião a Moisés e a autoridade de Moisés. E aí ele usa mais 3 exemplos, porque ele tem a palavra de Deus na mente dele. Lembra? Fantástico esse livro. Esse livro é fantástico, gente. É maravilhoso. Ele vai lembrar que esses pastores são egoístas. Lembrando do que Ezequiel falou a respeito disso. Pastores egoístas. Eles vão dizer que esses líderes são nuvens sem chuva. Como é dito em Provérbios, né? Parece que vai trazer algo maravilhoso, mas não traz. É uma nuvem sem chuva. E segundo, lembrando de Isaías, eles são ondas de caos, trazem só lama e lodo para dentro da igreja. Dos versículos 14 a 16, ele vai trazer uma advertência antiga do Antigo Testamento, digamos assim, né? Qual é? O fim está próximo. Os profetas diziam isso. Diziam tanto que viria o Messias, quanto haveria um fim. O reino de Deus seria estabelecido. Então o juízo estava por vir, né? E do versículo 17 a 19, ele vai fazer uma advertência recente, né? Lembrando que Paulo, apesar dele não usar os nomes, mas os líderes da igreja, Timóteo, Paulo, Pedro, Tiago, os líderes da igreja sempre advertiram para o cuidado com os falsos mestres, que são esses lobos que entram para devorar o rebanho de Deus. Do versículo 20 ao 25, que é o final, né? Ele vai fazer uma incumbência final, que nós precisamos ter noções básicas da luta pela fé. E aí ele vai usar a metáfora da comunidade de Jesus, ou o novo templo de Deus, que tem como alicerce. Então, como você sabe se uma igreja é genuína, verdadeira, a igreja de Cristo? Ela precisa ter como alicerce a fé santíssima, a fé na obra de Cristo Jesus e as boas novas, obviamente, né? A palavra de Deus diz que a salvação é pela fé, a salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus, não de obras, para que ninguém se glorie.
A igreja, o evangelho genuíno, é aquele que reconhece que a salvação é somente por Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a autoridade naquela igreja. E isso produz o quê? Produz um povo que tem uma vida de oração espiritual, uma vida de dedicação ao Senhor e obediência aos preceitos do Senhor Jesus. É um amor, o amor genuíno. A palavra de Deus diz que nós seríamos reconhecidos pelo amor que sentimos uns pelos outros. Mas Jesus falou que quem o amava é aquele que obedece os seus mandamentos. Então, se você participa de uma igreja e vocês, em comunidade, buscam viver em obediência genuína à palavra de Deus, aí sim. Mas se não, vive só para a idolatria de homens que se voltam para a corrupção, pastores donos de igreja, que só está interessado em dinheiro, que só fala em dinheiro, que só fala em prosperidade. Cuidado. E aí ele termina com uma oração de louvor a Deus, que é poderoso para nos sustentar na caminhada com ele. Não precisamos ficar com medo dos falsos mestres, mas precisamos nos firmar no alicerce da verdade, que é a palavra de Deus, que é as boas novas em Cristo Jesus. Leia a Bíblia. Leia, porque vale a pena demais. Se você ler, se você meditar na palavra de Deus, você não será enganado pelos falsos mestres. Muito obrigada se você ficou até agora, aqui até o final. Eu te agradeço. Se você não me conhece, meu nome é Alba. Seja bem-vindo ao nosso canal. Já se inscreve, deixa like, compartilha. Porque na nossa leitura cronológica da Bíblia, só falta o livro de Apocalipse. E vai sair o vídeo amanhã. Que amanhã a gente começa essa leitura e dia 31 a gente encerra. Pra que a gente encerra? Pra dia 1º a gente começar de novo. Deus abençoe sua vida e até a próxima.